Que o Cristo Redentor, de braços abertos, inspire-nos a acolher as palavras de Leão Catastótesis, que hoje nos convoca a sermos pontes de esperança em um mundo sedento de Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, reunimo-nos não apenas sob o arco de pedra e luz, mas sob o olhar atento da eternidade. Este é mais do que um evento cerimonial, é um encontro sagrado. Viemos juntos não por costume ou hábito, mas porque o Espírito do Deus vivo convoca cada um de nós a sermos pacificadores em um mundo que tantas vezes esquece como amar. Não é um homem que está diante de vocês, mas um servo da palavra. Não um soberano, mas um filho da Santa Mãe Igreja. Não um governante, mas um discípulo, alguém que se ajoelha diante do Mestre, que se curvou para lavar os pés de seus amigos. Falo hoje, não com autoridade, mas em comunhão com vocês, o povo de Deus, que peregrina de muitas terras e muitas vidas. Falo também àqueles que observam de longe e àqueles que ainda não creem, mas buscam significado, verdade e paz. A cada coração digo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês. Escutemos novamente as palavras do apóstolo Paulo. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você ama a mensagem de paz do Papa Leão XIV e inscreva-se para mais conteúdos inspiradores. Em Efésios, capítulo 4, versos 4 a 6, está escrito: há um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados, há uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Isso não é apenas um credo, é o nosso chamado. Desde as colinas da Galileia até as ruas lotadas das cidades de hoje, o chamado não mudou. Unidade em Cristo. Mas unidade não é uniformidade. Como Paulo lembrou aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Há diferentes dons, mas o mesmo Espírito. Em sua sabedoria, Deus criou muitas nações, culturas e línguas, não para competirem ou se destruírem, mas para se enriquecerem e se completarem mutuamente. Que alegria há na diversidade quando ela reflete a harmonia da mão do Criador. E que tristeza, então, quando essa diversidade se torna motivo de conflito ou quando a família de Deus é marcada por suspeitas e ódio. Não podemos nos tornar insensíveis à divisão. Quando irmãos e irmãs batizados estão afastados, o corpo de Cristo sofre. Quando a Igreja reflete as animosidades do mundo, em vez do amor reconciliador de Cristo, entristecemos o Espírito. O profeta Isaías sonhou com um dia em que as espadas seriam transformadas em arados, conforme Isaías, capítulo 2, verso 4. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. No entanto, vivemos em uma era em que palavras ferem como armas e políticas excluem, em vez de acolher. Os materiais podem mudar, mas o pecado permanece. A isso, a Igreja deve dar uma resposta clara e inabalável. Não. Não ao ódio. Não ao racismo. Não à marginalização dos vulneráveis. Não a toda estrutura que nega a dignidade da pessoa humana criada à imagem de Deus, conforme Gênesis, capítulo 1, verso 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. E sim ao amor, à fraternidade, à justiça do reino e àquela paz que o mundo não pode dar, mas que Cristo oferece livremente, conforme João, capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Gostou da visão cristã para o mundo? Curta, comente fé e fique até o final para uma surpresa especial. Quando Cristo confiou a Pedro a missão de apacentar suas ovelhas, em João, capítulo 21, verso 17. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Tu me amas?
E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele não deu poder, mas responsabilidade, não prestígio, mas um caminho de serviço. Segue-me, disse ele, não a um trono, mas a uma cruz. E dessa cruz, ele pronunciou uma última palavra: misericórdia. Se queremos ser sua igreja, devemos ser uma igreja de misericórdia. Não uma misericórdia limitada ao pecador, mas uma misericórdia ampla, o suficiente para abraçar o estrangeiro, o pobre, o esquecido e os corações partidos que caminham entre nós sem serem notados. A igreja nunca deve ser uma fortaleza para os justos. Deve sempre ser um lar para os cansados. Não esqueçamos as palavras de nosso Senhor. Em Mateus, capítulo 25, verso 35. Eu era estrangeiro, e vós me acolhestes. Em cada refugiado que foge da guerra, em cada migrante que atravessa terras e mares, no choro de cada criança faminta, Cristo bate à porta de nossos corações. Como responderemos? Com hospitalidade ou com medo? O medo não vem de Deus. O apóstolo João nos assegura em 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor, não há medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo. A igreja deve amar corajosamente, pois em Cristo fomos libertados não para conforto ou autopreservação, mas para um amor que arrisca, um amor que cura. Agora, dirijo-me àqueles em posições de liderança, chefes de Estado, legisladores, juízes e aqueles que moldam nossa vida pública. O de vocês é um dever solene. Não permitam que a ambição abafe o clamor dos pobres. Não deixem que a ideologia endureça seus corações. Não confundam riqueza com sabedoria. Lembrem-se do apelo de Amós, em Amós, capítulo 5, verso 24, que a justiça corra como as águas e a retidão como um rio que nunca seca. Isso não é idealismo poético. É uma ordem de Deus. As economias devem servir as pessoas, não escravizá-las. O trabalho deve sustentar a dignidade, não degradá-la. A abundância da terra deve ser protegida e compartilhada, não esgotada para ganho. A terra é do Senhor, e tudo o que nela há, conforme Salmos, capítulo 24, verso 1, do Senhor é a terra, e tudo o que ela contém. E nós somos apenas administradores. Aos jovens da igreja, digo: seus sonhos importam, sua voz importa, sua sede pelo que é verdadeiro e belo importa. Não tenham medo de desafiar, questionar, liderar. Vocês não são apenas o futuro. Vocês são o agora de Deus. Aos idosos, vocês são preciosos. Vocês carregam a memória. Vocês incorporam a perseverança. Sua sabedoria é um pilar que sustenta a comunidade de fé. Vocês não são deixados para trás, são honrados com estima e gratidão. As famílias, a igreja doméstica, sejam escolas de amor e perdão, ensinem a oração, modelem a compaixão e valorizem a presença de Cristo uns nos outros. Em seus lares, a civilização do amor toma raiz. Aos que sofrem, aos presos, aos esquecidos, saibam disto. Vocês não estão abandonados. Cristo está perto, e seu sofrimento oculto, unido ao dele, é um tesouro de graça para toda a igreja. Quer fazer parte desta jornada de esperança? Comente amém, inscreva-se e veja o final impactante. Lembramos também dos santos que caminharam antes de nós, homens e mulheres de todos os tempos e lugares que escolheram o amor acima do medo, a misericórdia acima da vingança, a paz acima do conflito. Seu caminho nem sempre foi fácil, mas seu testemunho foi radiante. Sigamos seus passos. Em um mundo exausto pela polarização, sejamos construtores de pontes. Em uma cultura obcecada por rótulos, vejamos pessoas. Em um mundo inundado por ruídos, estejamos atentos à voz suave do Espírito. Nunca estamos sozinhos. O sopro do Espírito Santo move-se através da igreja.
A Eucaristia nos sustenta, a Palavra de Deus nos ilumina e Cristo, nosso pastor, ainda nos guia. Retornemos à sua bem-aventurança. Em Mateus, capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. O caminho da paz exige sacrifício, humildade e perseverança. Ele nos chama a amar nossos inimigos, a perdoar o imperdoável, a consertar o que parece quebrado além do reparo. É o caminho da cruz. É o caminho de Cristo. O ódio não nasce da alma. É fruto do pecado e do medo. Mas o coração, feito à imagem de Deus, foi criado para o amor. Desde Caim e Abel até as lutas de hoje, vimos como ciúmes, orgulho e medo semeiam destruição. No entanto, Cristo, que estendeu os braços na cruz, o fez não para dividir, mas para atrair todos a si. Não há lugar para o ódio no coração de um cristão. Não há lugar para a divisão no corpo de Cristo. Antes de sua paixão, Jesus orou em João, capítulo 17, verso 21, que todos sejam um. Isso não é um sonho, é o desejo dele. A unidade não é uma aspiração, é obediência à vontade de Deus. E rejeitar o ódio não é simplesmente ser civil, é ser fiel. Tribalismo, racismo e preconceito ferem não apenas a sociedade, mas a própria igreja. Quando um membro sofre, todos sofrem, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. O Evangelho nos obriga a enfrentar as raízes do ódio, injustiça histórica, desigualdade sistêmica, corações endurecidos. Não basta pregar amor. Devemos vivê-lo. Não basta denunciar o mal. Devemos desarmá-lo com o bem. O amor de Cristo não é passivo, é revolucionário. E essa revolução começa quando nossos corações são tocados pela dor do outro. Que o Senhor, em sua misericórdia, faça de nós uma igreja renovada no amor, confiante na esperança e firme na fé. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo daquele que nos amou até o fim. Se permanecermos indiferentes ao sofrimento de nossos irmãos e irmãs, ainda não compreendemos o significado da cruz. Muitas vozes em nosso tempo lucram com a divisão. Elas semeiam medo para ganhar influência, colocando vizinho contra vizinho para manter o controle. Mas a igreja não é chamada a ecoar os ventos da conveniência política. Ela é chamada a permanecer firme na verdade de Cristo, mesmo quando essa verdade tem um custo. Bem-aventurados os pacificadores, não os passivos, não os indiferentes, mas aqueles que se arriscam pela reconciliação. Eles carregam a marca dos filhos de Deus, conforme Mateus, capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. A rejeição do ódio começa não em grandes declarações, mas no coração humano. Começa na forma como falamos uns com os outros, como acolhemos o estrangeiro, como respondemos àqueles que pensam, vivem ou creem de maneira diferente de nós. As muralhas da divisão não são construídas apenas por leis ou sistemas. Elas são erguidas pelo silêncio, pela apatia, pela recusa em buscar Cristo no outro. Se o chamado do Papa Leão XIV toca seu coração, deixe um like, comente paz e não perca o final emocionante. Para desmantelar essas muralhas, não precisamos de poder ou riquezas, mas de corações transformados pela graça e mãos prontas para servir. Como discípulos de Cristo, não somos chamados a escolher lados com base em raça, nacionalidade ou classe social. Somos chamados a escolher o amor. Em um mundo fraturado, a igreja deve ser a alma da unidade. Não uma unidade forjada pela força, mas nascida do amor. Não uniformidade de opinião, mas unidade do espírito. O ódio cessará quando o amor triunfar sobre o medo. A divisão terminará quando reconhecermos que todos são filhos de um único Pai. E a paz reinará
quando Cristo se tornar nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. O Criador não formou um mundo de uniformidade, mas um radiante com diversidade. Desde o início, o sopro de Deus trouxe vida a um jardim repleto de cores, variedade e riqueza de culturas e criaturas. Essa diversidade não é um acidente, é um desígnio divino. Quando a humanidade foi dispersa em Babel, não foi uma maldição de confusão, mas uma preparação para o Pentecostes, quando o Espírito Santo falaria por muitas línguas para unir todos os povos na verdade. Nossas diferenças não são obstáculos a suportar, mas dons sagrados a honrar. A unidade na igreja não significa o apagamento da identidade, mas a harmonia da diferença. O corpo tem muitas partes, e cada uma é essencial, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 14. Porque assim como o corpo é um só, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. O que nos torna distintos, nossas línguas, tradições e histórias, pode se tornar instrumentos de comunhão quando enraizados em Cristo. A igreja não é uma voz solo, mas uma sinfonia. E quando cada voz é acolhida, o Evangelho ressoa mais profundamente, mais belamente, mais poderosamente. Esse é o sonho de Deus, que a família humana viva unida no amor, livre do medo do outro. Cristo acolheu os marginalizados, comeu com estrangeiros e ofereceu cura, além de todas as fronteiras. Ele não exigiu conformidade antes de mostrar compaixão. Em vez disso, quebrou barreiras entre judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres, para revelar o amor do Pai a todos. Se queremos seguir seus passos, também devemos ser uma igreja que abre os braços, não uma que fecha suas portas. Abraçar a diversidade é ecoar o próprio coração do Evangelho. Há muitos hoje que temem a diferença, que acreditam que preservar a identidade exige rejeitar os outros. Mas esse não é o caminho de Cristo. Somos chamados a ir além da suspeita e da defensiva e a viver em um espírito de encontro. Cada pessoa carrega a imagem de Deus, e quando nos acolhemos mutuamente, acolhemos a Ele, conforme Mateus, capítulo 25, verso 40. Em verdade vos digo, sempre que o fizestes a um destes, meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. A igreja deve ser a primeira a cruzar as linhas que o mundo traça, pois nossa cidadania está nos céus e nosso testemunho deve transcender fronteiras. Acolher os outros não é uma posição política, é um ato de discipulado. Ver Cristo no refugiado e no migrante, no deficiente e no deslocado, na criança ainda não nascida e no idoso abandonado. Isso é o que significa ser discípulo de Cristo, significa honrar a dignidade sagrada de cada pessoa humana. Significa ouvir antes de julgar, aprender antes de condenar e amar sem condições. Esse amor não dilui a verdade, ele a revela. Pois a verdade do Evangelho é que todos são convidados à mesa do Senhor. A força da igreja não está na uniformidade, mas na santidade. E a santidade brilha através de cada cultura, cada povo, cada coração voltado para Deus. Quanto mais acolhemos, mais claramente refletimos a face de Cristo para o mundo. Que a igreja seja um lar com janelas abertas e portas escancaradas, onde ninguém seja estranho e ninguém seja esquecido. Que sua voz seja uma não de medo, mas de fé. Um canto que convida todos ao único rebanho sob o cuidado do único pastor. A terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor. Conforme Salmos, capítulo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém. No entanto, sistemas humanos frequentemente tratam a criação como mercadoria e as pessoas como recursos a explorar. Quando a riqueza é buscada sem preocupação com os famintos,
Quando o lucro é construído nas costas dos pobres, traímos o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, conforme Marcos, capítulo 12, verso 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sistemas econômicos que elevam o capital acima do bem comum ferem o corpo de Cristo, pois cada ser humano, criado à imagem de Deus, carrega uma dignidade que nenhum mercado pode medir. Os profetas antigos trovejam contra tal traição. Amós exclamou, em Amós, capítulo 5, verso 24, que a justiça role como as águas e a retidão como um rio que nunca seca. Isaías declarou que o verdadeiro jejum significa partilhar o pão com o faminto e abrigar os sem-teto em Isaías, capítulo 58, verso 7. Não é partilhar o pão com o faminto, acolher em casa os pobres sem abrigo? Isso não são ecos antigos? São imperativos vivos. Quando ignoramos a exploração, seja no exterior ou em casa, silenciando o próprio Evangelho. Na parábola do homem rico e Lázaro, Jesus nos adverte sobre o destino da indiferença. Nenhuma fortuna pode proteger uma alma endurecida contra a misericórdia, conforme Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. No entanto, a parábola também convida os ricos a abrirem os olhos para o sofrimento às suas portas, não por piedade, mas por amor. Cristo não pede o que não podemos dar, mas que vejamos e então hajamos confiando que Ele abençoará um coração generoso. Vamos juntos espalhar a mensagem de união? Inscreva-se, comente Cristo Vive e descubra uma surpresa no fim do vídeo. Aqueles a quem foi confiado governar nações e moldar economias carregam uma grave responsabilidade perante Deus e a história. Eles são chamados a criar leis justas, a regular mercados em defesa da dignidade e a garantir que a oportunidade não seja um privilégio de poucos, mas um direito para todos. O cargo público não é para a busca de poder, mas para o serviço da justiça, para proclamar boas notícias aos pobres e curar os corações partidos, conforme Lucas, capítulo 4, verso 18. Para proclamar boas novas aos pobres, enviou-me ele para curar os quebrantados de coração. No entanto, esse chamado não é apenas para líderes, é para cada um de nós. Por meio de salários justos, consumo ético e defesa da justiça, damos testemunho do reino de Deus. Ao dar água aos sedentosos, encontramos Cristo mesmo, conforme Mateus, capítulo 25, verso 40. Em verdade vos digo, sempre que o fizestes a um destes, meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. A igreja deve sempre estar ao lado dos oprimidos. Ela deve erguer sua voz nos públicos, nos mercados, na oração silenciosa. Ela deve declarar que o valor de uma sociedade é medido por como ela trata seus membros mais fracos. Sigamos, então, com corações em chamas, para desmantelar estruturas de injustiça, para construir comunidades de solidariedade e para viver o Evangelho em verdade e amor. A igreja não é uma relíquia da história, trancada em pedra ou selada por tradição. Ela é viva porque Cristo ressuscitou. Uma igreja que apenas preserva seu passado, mas esquece sua missão, perde sua razão de ser. Não somos curadores de um museu. Somos testemunhas da ressurreição. A igreja respira, fala, chora e se regozija com cada geração, pois Cristo ainda caminha com seu povo. Estar vivo em Cristo é servir. Quando nosso Senhor se ajoelhou para lavar os pés de seus discípulos, ele revelou a postura que a igreja deve abraçar, uma de humildade e cuidado. Em João, capítulo 13, verso 15, ele disse: Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A igreja não deve se elevar acima da dor do mundo, mas deve descer até ela, trazendo bálsamo e esperança às suas feridas. Onde há sofrimento, ela deve estar presente. Onde há necessidade, ela não pode desviar o olhar.
Uma igreja viva reconcilia. Em um mundo quebrado por guerras, divisões e alienação, o ministério da reconciliação é urgente e sagrado. A cruz, outrora um sinal de separação, tornou-se uma ponte de paz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, está escrito: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E ele confiou essa mesma missão a nós. A igreja deve ser um refúgio onde inimigos fazem paz, onde os feridos encontram cura. Ela deve caminhar não com punhos cerrados, mas com mãos abertas. A misericórdia deve ser sua língua materna. Na parábola do bom samaritano, Jesus revela que a verdadeira santidade não está na perfeição ritual, mas na compaixão prática. Aquele que passou ao largo manteve a lei religiosa, mas falhou no amor. Aquele que parou, que tocou, que deu, ele cumpriu a lei de Deus. Assim, deve ser a igreja, não contentada com palavras, mas viva com atos de amor. A paz deve ser o caminho da igreja, não uma paz superficial que ignora a injustiça, mas a paz de Cristo, que supera todo o entendimento, conforme Filipenses, capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Em uma era em que a violência frequentemente supera a razão, a igreja deve clamar pelo desarmamento tanto das armas quanto dos corações. Ela deve entrar no caos e falar de paz, não porque é fácil, mas porque é justo. O mundo está cansado de feridas não tratadas. Ele não precisa de uma igreja que se esconde no medo ou se agarra ao conforto. Ele precisa de uma igreja viva com misericórdia, ousada com graça e cheia do Espírito do Senhor ressuscitado. Uma igreja que escuta antes de falar, que chora com os enlutados, que levanta os caídos e ama sem reservas. Isso é o que significa ser o corpo de Cristo, ser suas mãos, seus pés, seu coração, em cada rua, cada lar, cada nação sob o céu. Que o mundo saiba disso. A igreja não é uma memória do passado. Ela não é um museu de costumes. Ela é o corpo vivo de Cristo, enviada para proclamar a verdade, defender os sem voz, trazer esperança onde há desespero. Seguimos adiante com coragem, não a coragem de soldados, mas de santos. Não com poder, mas com oração. Não em orgulho, mas em humildade. Não para conquistar, mas para servir. No dia 18 de maio de 2025, o Papa Leão XIV, anteriormente cardeal Robert Prevost, pronunciou seu discurso inaugural na Praça de São Pedro, marcando o início de seu pontificado como o primeiro Papa norte-americano da história. Suas palavras, carregadas de emoção e propósito, ecoaram como um chamado à unidade, à paz e à construção de pontes em um mundo fragmentado. Como brasileiro, ao ouvir o discurso, senti uma profunda conexão com os valores cristãos que ele enfatizou, que ressoam com a essência calorosa e acolhedora da nossa cultura. No Brasil, onde a fé católica é parte vibrante do nosso cotidiano, as mensagens do Papa Leão XIV nos convidam a refletir sobre como podemos viver esses ideais em nossas comunidades, famílias e vidas pessoais. O discurso de Leão XIV foi um convite à missão de ser uma igreja sinodal, que caminha junto, promovendo diálogo e caridade. Ele disse: devemos buscar juntos como ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, diálogo, sempre aberta para receber, como esta praça de braços abertos, todos que precisam da nossa caridade, da nossa presença, diálogo e amor. Essas palavras me tocaram profundamente, pois refletem o espírito brasileiro de acolhimento. No Brasil, somos conhecidos por nossa hospitalidade, pela maneira como abrimos nossas casas e corações para os outros, seja na festa junina, no carnaval ou no simples ato de oferecer um café a um vizinho. A visão do Papa
me fez pensar em como podemos expandir esse acolhimento para além do nosso círculo próximo, alcançando os marginalizados, os pobres e aqueles que sofrem, como ele destacou em sua mensagem. Além disso, Leão XIV enfatizou a paz como um valor central, repetindo as palavras de Cristo: "A paz esteja com todos vocês." Essa mensagem ressoa fortemente em um país como o Brasil, onde enfrentamos desafios como desigualdade social, violência urbana e divisões políticas. Sua chamada por uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante, me fez refletir sobre como, em nossas comunidades, podemos promover a reconciliação. No Brasil, muitas vezes resolvemos conflitos com um abraço, uma conversa franca ou um momento de partilha. O Papa nos lembra que a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença ativa do amor e da justiça. Isso me inspirou a buscar maneiras de mediar desentendimentos no meu bairro, promovendo o diálogo em vez da confrontação, algo tão necessário em tempos de polarização. Outro ponto marcante do discurso foi a referência à sua experiência em Chiclayo, no Peru, onde ele trabalhou por décadas com os pobres e marginalizados. Como brasileiro, sinto uma conexão especial com essa trajetória, pois o Brasil e o Peru compartilham realidades semelhantes de desigualdade e luta pela dignidade. A escolha do nome Leão XIV, em homenagem a Leão XIII, conhecido por sua encíclica Rerum Novarum, que defendeu os direitos dos trabalhadores, sinaliza um compromisso com a justiça social. No Brasil, onde a luta por direitos trabalhistas e acesso à educação e saúde é constante, essa mensagem me motiva a apoiar iniciativas comunitárias, como mutirões, para ajudar os mais necessitados ou campanhas de arrecadação para famílias em vulnerabilidade. É um convite para que cada um de nós, à nossa maneira, seja um agente de transformação. O Papa também destacou a importância da sinodalidade, um conceito que Papa Francisco, seu predecessor, tanto valorizou. A ideia de uma igreja que caminha junta me faz pensar nas nossas tradições brasileiras, como as romarias e as celebrações comunitárias, onde todos, independentemente de classe ou origem, se unem em fé. Essa visão me ensina que a verdadeira mudança começa quando trabalhamos juntos, ouvindo uns aos outros, como fazemos nas rodas de samba ou nas reuniões de pastorais. Aplicando isso à vida cotidiana, percebo que posso contribuir mais ativamente na minha paróquia, participando de grupos que promovem a inclusão e a solidariedade, como os que apoiam moradores de rua ou jovens em situação de risco. A mensagem de Leão XIV também me desafia a refletir sobre minha responsabilidade pessoal. Ele falou sobre a necessidade de uma igreja que ilumina as noites escuras da sociedade, onde a falta de fé pode levar à perda de sentido na vida e à negligência da misericórdia. No Brasil, onde a espiritualidade é tão diversa, esse chamado me lembra da importância de viver minha fé de forma autêntica, sendo exemplo de compaixão e esperança. Isso significa, por exemplo, ser mais presente para um amigo em dificuldade, oferecer palavras de encorajamento ou até mesmo dedicar tempo para ouvir quem precisa desabafar. Pequenos gestos, como esses, refletem o espírito de comunidade tão valorizado na nossa cultura. Por fim, o discurso de Leão XIV me ensinou que ser cristão é ser missionário, independentemente de onde estivermos. No Brasil, onde a alegria e a fé andam de mãos dadas, podemos aplicar essa visão vivendo com generosidade, promovendo a paz e construindo pontes em nossas relações. A mensagem do Papa é um convite para que cada um de nós, com nossas ações diárias, contribua para um mundo mais justo e fraterno. Que possamos, como brasileiros, levar essa mensagem ao coração, transformando nossas comunidades com amor,
diálogo e solidariedade. Se você se sentiu inspirado pelo discurso do Papa Leão XIV e por esta reflexão, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Vamos espalhar juntos essa visão de paz e unidade. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário contando como a mensagem do Papa tocou seu coração. Sua participação faz toda a diferença para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem de esperança. Vamos caminhar juntos, como uma grande família brasileira, para construir um mundo melhor. Imagine transformar sua experiência na missa. O Papa Leão XIV revela os 5 erros que todo católico deve evitar. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao nos reunirmos nesta sagrada celebração da Santa Missa, estamos no coração da nossa fé católica, onde o céu toca a terra e onde Cristo se oferece novamente para a nossa salvação. A missa é a fonte e o ápice da nossa vida cristã. Um presente de graça incomensurável que nos chama a uma união mais profunda com Deus e uns com os outros. No entanto, mesmo neste momento santíssimo, às vezes caímos em hábitos ou distrações que nos impedem de entrar plenamente no mistério que está diante de nós. Hoje, convido vocês a refletirem com oração sobre 5 erros comuns que podem dificultar nosso culto durante a liturgia. Erros que podemos evitar para que nossa participação se torne mais frutífera, mais reverente, que o Espírito Santo abra nossos corações para receber estas palavras com humildade. Que nosso culto suba como incenso agradável a Deus e que, por meio de nossa devoção renovada, possamos nos aproximar ainda mais de Cristo, que está verdadeiramente presente em nosso meio. Antes de começarmos, comente fé e inscreva-se no canal para não perder as mensagens do Papa Leão XIV. Já saíram da missa sentindo-se vazios? Como se o mistério sagrado que vieram experimentar tivesse escorrido pelos seus dedos. Talvez vocês se perguntem por que, mesmo estando fisicamente presentes no altar, seus corações ainda se sentem pesados com as mesmas preocupações e fardos que carregavam. A resposta pode surpreendê-los. Segundo sua santidade, Papa Leão, o Cativante, muitos católicos não percebem que certos erros comuns, pequenos e muitas vezes despercebidos, podem silenciosamente enfraquecer o poder da missa em nossas vidas. Esses hábitos podem parecer inofensivos, mas podem drenar a energia espiritual não apenas de nós, como indivíduos, mas também de toda a nossa comunidade, deixando-nos desconectados da graça incrível da Eucaristia. O Papa Leão, eleito em 8 de maio de 2025 como sucessor do Papa Francisco, traz uma perspectiva nova e profunda sobre essa questão. Como líder da Igreja Católica e soberano da Cidade do Vaticano, ele está profundamente comprometido em renovar a vida litúrgica da Igreja. Hoje, ele nos convida a examinar de perto 5 erros comuns que impedem a missa de nos transformar plenamente. Esses são erros que podem já estar afetando seu culto sem que vocês sequer percebam. Estão prontos para ouvir o que o Papa Leão sabe sobre a missa que pode mudar para sempre a forma como vocês a vivenciam? Se o chamado dele para aprofundar sua participação na liturgia tocar seu coração, eu os encorajo a deixar um comentário abaixo com as palavras: guie meu caminho, Papa Leão, o Cativante. Digam seu primeiro nome e o país de onde estão assistindo. Quero chamá-los pelo nome e pedir ao Senhor que envie suas bênçãos diretamente à sua porta. Seu simples ato de fé pode inspirar outros a refletirem sobre sua própria participação também. Agora, vamos explorar a sabedoria do Papa Leão, um chamado espiritual para fazer da missa verdadeiramente a fonte e o ápice da nossa fé. Ele começa apontando um problema sério que observou em paróquias ao redor do mundo.
De catedrais movimentadas nas cidades a capelas tranquilas no interior, muitos católicos chegam atrasados à missa ou saem antes de ela terminar. Esse hábito, ele explica, demonstra falta de preparação e respeito pela sagrada celebração. Isso arrisca colocar as preocupações mundanas à frente da adoração a Deus. Mesmo que o catecismo da Igreja Católica chame a missa de fonte e ápice da vida cristã, CIC 1324. Para mostrar por que isso importa, o Papa Leão shares uma história de uma recente visita a uma pequena paróquia. Lá, ele conheceu a um jovem chamado Luca. Luca ia à missa todos os domingos, mas sentia-se distante de Deus. Sua família geralmente chegava atrasada e saía cedo por causa de compromissos planos de fim de semana. Após ouvir a mensagem do Papa Leão sobre a importância da reverência e do timing, Luca fez uma mudança. Ele começou a chegar cedo e ficou até a bênção final. Em poucas semanas, Luca notou algo incrível. As tensões familiares diminuíram. A vida de oração deles se fortaleceu e a paz encheu sua casa. Era como se uma névoa espiritual tivesse se dissipado. Será apenas uma coincidência? Ou será que a maneira como abordamos a missa guarda a chave para desbloquear seu poder? O Papa Leão contrasta a experiência de Luca com o que ele viu nas Filipinas, onde algumas comunidades se reúnem 20 minutos antes para rezar o terço ou meditar em silêncio. Sua reverência cria uma atmosfera sagrada antes mesmo de a missa começar. No entanto, em outros lugares, as famílias entram após o Glória ou saem logo após a comunhão, tratando a missa como uma tarefa rápida. Ele até lembra de uma missa em Roma, onde uma mãe chegou na metade das leituras, com seus filhos atrás, apenas para sair imediatamente após a comunhão para um jogo de futebol. Com um humor gentil, o Papa Leão nos lembra de Judas, que saiu cedo da última ceia. Embora engraçado, a comparação faz um ponto importante. Chegar atrasado ou sair cedo pode se tornar um hábito que mostra que o tempo de Deus é menos importante que o nosso próprio. O Papa Leão fundamenta esse ensino na Escritura, citando Salmos 27, versículo 4, onde Davi diz: "Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida." A missa é um vislumbre dessa habitação eterna. Um momento em que o céu e a terra se encontram no sacrifício de Cristo. Chegar atrasado é como participar de um banquete real depois que o rei já falou. Sair cedo é como sair antes de dizer obrigado. Ele faz uma comparação simples, mas poderosa. A maioria das pessoas nunca pensaria em chegar atrasado para um concerto ou sair de um casamento antes dos votos. Mas, de alguma forma, a missa infinitamente mais importante é frequentemente tratada com menos cuidado. Essa mentalidade arrisca transformar a liturgia em uma obrigação rotineira, em vez de um encontro transformador de vida. Curtiu essa reflexão? Deixe um like, comente e assista até o final para uma surpresa especial. Para ajudar as famílias a superar isso, o Papa Leão offers practical advice. Ele incentiva a chegar entre 10 a 15 minutos antes para orar, revisar as leituras ou oferecer intenções. Os pais podem preparar as roupas das crianças na noite anterior e configurar múltiplos alarmes para evitar a correria. Ele enfatiza a importância de ficar até a bênção final, que dá uma graça especial para a semana que vem. Ele entende que as famílias enfrentam desafios, como crianças pequenas ou agendas ocupadas, mas aponta muitos exemplos de famílias que conseguem chegar cedo, apesar desses obstáculos. Uma história que ele compartilha é sobre uma mãe solteira no Brasil que trazia seus 3 filhos cedo todos os domingos, inspirando outros a fazerem o mesmo. O Papa também aborda desculpas culturais.
como a ideia do horário filipino ou a pontualidade americana. Ele nos lembra que a reverência pela missa transcende cultura ou raça. Mesmo ele admite que, quando criança, sua família às vezes, ocasionalmente, chegava atrasada, um hábito que ele agora vê como inútil. Ao honrar a missa pela pontualidade, os católicos não apenas mostram respeito por Deus, mas também trazem paz às suas próprias vidas, como mostra a história de Luca. Para ajudar as paróquias, o Papa Leão incentiva pregar sobre a importância do tempo e compartilhar lembretes em boletins para que todos entendam que a missa é uma peregrinação sagrada, não apenas um compromisso apressado. Sua Santidade termina essa parte da reflexão com um lembrete poderoso. A participação na missa não é um fardo, é um presente. É uma oportunidade sagrada de unir nossas vozes e corações com toda a Igreja, glorificando Deus como um só corpo. E quando a vemos assim, algo muda. A missa deixa de ser uma rotina e se torna um ato vivo de amor. Agora, o terceiro erro que o Papa Leão aponta é um que muitas vezes negligenciamos: o ofertório. Quantos de nós deixamos a cesta de coleta passar sem pensar duas vezes? Talvez estejamos distraídos, talvez nos sentimos envergonhados se não temos muito a oferecer. Mas o Senhor não olha para a quantidade. Sabemos disso pelo Evangelho de Marcos 12, versículos 41 a 44, onde Jesus elogiou uma viúva pobre que deu apenas 2 pequenas moedas porque seu coração estava cheio de fé. O Papa Leão XIV nos lembra que dar, mesmo que pouco, é uma oração. É uma maneira de dizer obrigado pelo que Deus nos deu e uma forma de nos solidarizarmos com a Igreja em sua missão de servir ao mundo. Infelizmente, em algumas paróquias, a cesta de ofertório retorna quase vazia, não por pobreza, mas por esquecimento ou falta de intenção. Ele compartilha uma história comovente de uma missa celebrada em uma área pobre. As pessoas de lá tinham quase nada. Mesmo assim, ofereciam moedas, presentes feitos à mão e até orações escritas em pedaços de papel. Sua alegria era radiante, e essa alegria, a alegria de dar, é o que somos convidados a redescobrir. Em contrapartida, ele recorda paróquias mais ricas, onde as cestas voltam quase intocadas, não porque as pessoas não podem dar, mas porque não pensam nisso como parte do culto. Alguns procuram trocados durante a homilia, outros passam a cesta em silêncio, mas isso transforma um momento sagrado em uma transação. E isso perde completamente o propósito. O ofertório não é sobre dinheiro, é sobre o coração. É um momento para oferecer de volta uma porção do que Deus nos confiou. Assim como o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, nossas humildes ofertas se tornam parte de algo maior. O Papa Leão compartilha uma história de sua própria infância. Todo sábado à noite, sua família se sentava junta e falava sobre como Deus havia providenciado naquela semana. Um salário, uma pequena gentileza, uma oração atendida. Então, eles preparavam seu presente para a missa de domingo. Esse pequeno ritual o ensinou gratidão e responsabilidade desde jovem. Ele nos encoraja a fazer o mesmo. Antes de sair para a missa, reserve um momento para preparar sua oferta, seja um envelope pequeno, uma doação digital ou até mesmo uma moeda e uma promessa. Para os pais, esta é uma bela oportunidade de ensinar as crianças sobre generosidade. Deixe-os colocar a moeda na cesta eles mesmos. Que eles aprendam cedo que dar é sagrado. Ele conta a história de uma paróquia no Canadá, onde as moedas oferecidas pelas crianças ajudaram a financiar uma cozinha comunitária local. Esse simples ato de doação inspirou toda a comunidade. Quer transformar sua missa? Comente seu nome e de onde você é. E vamos crescer juntos na fé.
Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, o Papa Leão oferece conforto e incentivo. Mesmo em tempos de dificuldade, dar um pouco com amor e confiança é poderoso. Ele lembra de uma viúva na Índia que ofereceu uma única rúpia, tudo o que tinha naquele dia. Sua oferta silenciosa emocionou uma congregação inteira. É isso que a missa nos chama a fazer: uma vida de gratidão, um espírito de confiança e uma participação ativa na construção do reino de Deus. Dar não é uma obrigação, é um privilégio, uma maneira de nos aproximarmos do coração eucarístico de Cristo. Agora, chegamos ao quarto erro, um grave: receber a Santa Comunhão sem a devida preparação. Sua santidade é muito claro. A Eucaristia não é um símbolo, não é um sinal ou uma recompensa. É a presença real de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. E para recebê-la, devemos estar espiritualmente prontos. Isso significa estar livre de pecado mortal, o que exige ir à confissão. O Papa Leão lembra as palavras de São Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 27. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É uma linguagem forte, mas é a Escritura. Muitas vezes, as pessoas se aproximam casualmente, quase por hábito. E às vezes, convidados não católicos, unaware, dos ensinamentos da Igreja, também se aproximam sem saber que é algo sagrado e reservado para aqueles em comunhão com a Igreja. Ele compartilha uma memória de uma missa de primeira comunhão no México. Uma mulher não católica, não informada por sua família, recebeu a hóstia e se afastou, sem saber o que fazer. O padre teve que segui-la gentilmente e ajudá-la a consumi-la corretamente. Foi um momento constrangedor, mas necessário, e uma lição sobre quanta catequese ainda é necessária. A Eucaristia, como disse Santo Inácio de Antioquia, é o remédio da imortalidade, mas para receber sua graça plena, precisamos de um coração preparado. Isso significa fazer uma boa confissão quando necessário. Mesmo os pecados veniais, se não tratados, podem embotar nossa consciência de Deus. Assim, o Papa Leão recomenda um ato de contrição antes da missa e uma oração de ação de graças depois. Ele também oferece conselhos práticos. Ao receber a Eucaristia, digam amém, claramente e com fé. Consumam a Eucaristia imediatamente. Não voltem ao banco com ela na mão. Recebam-na na língua ou na mão com reverência. As mãos como um trono, não como se estivessem pegando um lanche. Ele relata histórias preocupantes. Na Alemanha, um adolescente distraído caminhou até o fundo da igreja, ainda segurando a hóstia. Na França, alguém tentou se ajoelhar para a comunhão sem uma grade e quase derrubou o cibório. A reverência importa, mas também deve ser prática. Para paróquias sem grades, ajoelhar pode não ser a melhor opção. Está tudo bem. O que importa é o coração. O Papa Leão incentiva a adesão às normas locais e à instrução geral do missal romano, para que a distribuição seja tranquila, segura e reverente. Ele também sugere a impressão de pequenas orações nos boletins, como o Anima Christi ou Senhor, não sou digno, para ajudar os fiéis a se prepararem e agradecerem. Em uma paróquia na Austrália, esse simples gesto levou a um senso renovado de reverência entre as pessoas. E para os convidados não católicos, ele recomenda instruções claras, talvez cartões nos bancos ou lembretes gentis dos recepcionistas para que todos entendam o que está acontecendo e possam responder adequadamente. Culturalmente, as práticas diferem. No Japão, o Papa Leão observou as pessoas se curvando com tanta reverência que isso trouxe lágrimas aos seus olhos. Seja na mão ou na língua, deve ser sempre feito com esse mesmo temor e amor.
Quando recebemos a comunhão preparados, encontramos Cristo não apenas em símbolo, mas em verdade. E esse encontro muda tudo. Não saia antes do fim. Inscreva-se, comente, viva a Eucaristia e descubra uma dica incrível. Sua Santidade, Papa Leão, conclui esta mensagem poderosa com uma reflexão que toca o coração. Ele gentilmente encoraja os fiéis a levarem um pequeno caderno para a missa. Sim, um caderno. Por quê? Para anotar, mesmo que seja uma única palavra, uma frase da homilia ou um versículo bíblico que toque o coração. Ele compartilha que, como jovem sacerdote, esse simples hábito o ajudou a crescer no amor pela liturgia e aprofundou sua percepção de como Deus fala de maneiras sutis. Muitas vezes, diz ele, desprezamos uma homilia se ela não é entregue com eloquência ou entusiasmo. Mas o Espírito não precisa de teatralidade para mover a alma. Mesmo as palavras mais simples, ditas humildemente por um padre cansado, podem carregar o fogo da sabedoria divina. Ele compartilha uma história notável de uma paróquia na Nigéria, onde uma homilia aparentemente comum, apenas uma reflexão sobre o perdão, desencadeou algo belo. Uma divisão de décadas entre famílias tribais começou a se curar, porque as pessoas tomaram a palavra a sério. Elas não se concentraram no pregador. Elas focaram na mensagem. E Deus a usou para trazer paz. Para ajudar os sacerdotes a pregarem mais eficazmente, Sua Santidade recomenda programas de treinamento homilético, muitos dos quais já são oferecidos pelas dioceses. Ele incentiva os bispos a investirem nesses recursos e os pastores a reservarem tempo para a renovação. Ele também chama os paroquianos a oferecerem apoio, não críticas, mas feedback amoroso e construtivo, por meio de conselhos pastorais ou conversas privadas. Ele nos lembra de não comparar um padre a outro. Pedro pregava ousadamente. João falava suavemente sobre amor e mistério. Paulo raciocinava com lógica. Mas cada um foi chamado e cada um foi ungido. A diversidade de estilos de pregação reflete a riqueza da graça de Deus. Não somos chamados a avaliar uma homilia como se fosse uma apresentação. Somos chamados a recebê-la como uma palavra do céu. Teologicamente, o Papa Leão cita a bela ensinamento de Dei Verbum e os escritos de David Berube, que afirmam que a escritura proclamada na liturgia não é uma palavra morta, mas uma voz viva, nutritiva, ativa e mais afiada que uma espada de 2 gumes. A homilia, então, torna-se uma ponte entre a palavra antiga e o coração moderno. E o Espírito Santo, quem constrói essa ponte? Se focarmos em Cristo, em vez de no orador, sempre receberemos graça, porque mesmo por lábios imperfeitos, Deus ainda fala, como fez por meio de Moisés, Jeremias e cada profeta que se sentiu indigno. Sua Santidade conclui nomeando os 5 erros comuns que muitos católicos cometem na missa: chegar atrasado ou sair cedo, não participar ativamente, negligenciar o ofertório, receber a comunhão sem a devida preparação e julgar os padres com base no estilo de homilia. Esses podem parecer pequenos, mas cada um pode enfraquecer nossa consciência do sagrado. Eles obscurecem a energia do Espírito Santo. Contudo, esta mensagem não é uma condenação. É um convite esperançoso, um chamado para fazer pequenas mudanças intencionais que podem levar a uma transformação profunda. Como Luca, o jovem cuja decisão silenciosa de assistir à missa com maior reverência trouxe paz à sua casa e cura ao seu coração. A mensagem do Papa Leão, nascida do amor pastoral e da experiência global, nos desafia a reacender nossa paixão pela missa. A liturgia não é apenas uma tradição. É um encontro sagrado com Cristo, um momento em que o céu e a terra se encontram no sacrifício da cruz. Ao corrigir esses 5 hábitos,
não apenas melhoramos nosso culto, nós o transfiguramos. A missa se torna uma fonte de graça, um manancial de unidade, um momento que flui para nossas famílias, nossas comunidades e até para os lugares quebrados do mundo. Sua Santidade ecoa as palavras de São João Paulo II, que chamou a Eucaristia de o coração da vida da Igreja, e ousa imaginar uma Igreja renovada, onde cada missa se torna uma celebração de unidade, de caridade, de amor divino, tornado presente no altar. Para sustentar tal Igreja, ele clama por um amor renovado pelo sacerdócio. Por trás de cada cálice levantado no altar, há um homem que deu sua vida, muitas vezes silenciosamente, muitas vezes a um grande custo. O Papa Leão exorta os fiéis a orarem diariamente por seus padres, a elevá-los em oração, a agradecê-los e a caminhar com eles. Ele compartilha uma história de uma paróquia na África do Sul que realizou um dia de apreciação ao sacerdote. Ninguém esperava muito, mas algo se moveu. Jovens viram a beleza da vida sacerdotal e as vocações começaram a surgir. Tudo começou com gratidão. Sua Santidade também reafirma o poder espiritual do ofertório. Não é apenas um ato financeiro, é eucarístico. Quando damos, unimos a nós mesmos ao trabalho da Igreja Global, alimentando os famintos, ensinando os jovens, proclamando o Evangelho, seja uma moeda ou um cheque, nossa oferta, se feita com amor, torna-se um presente a Cristo. Ele convida cada católico a contribuir conforme suas possibilidades, ecoando a oferta da viúva. E compartilha uma história do Vietnã, onde a coleta modesta de uma paróquia construiu uma escola para crianças órfãs. Isso é o que acontece quando a generosidade eucarística é desencadeada. Ela muda vidas. Se a missa toca seu coração, clique em curtir, compartilhe com amigos e veja o segredo no final. Neste momento global, o Papa Leão imagina um diálogo mundial entre os católicos, compartilhando ideias, experiências e inspiração sobre como renovar a liturgia. Sua voz, diz ele, é uma faísca que pode acender um fogo de renovação. Ele convida cada católico a rezar esta simples oração: guie meu caminho, ó Senhor. Diga-a antes da missa. Sussurre-a antes da comunhão. Que seja um sinal de seu compromisso com a santidade, e então ele oferece um convite pessoal para responder. Sim, você. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Diga de onde você é. Conte como você chegará cedo, como cantará com alegria, como preparará seu coração. Suas palavras podem ser a luz que guia outra pessoa. Ele exorta você a se inscrever em canais que disseminam os ensinamentos da Igreja. Curtam e compartilhem esta mensagem com familiares e amigos. Junte-se à missão digital da Igreja. Nesta era de tecnologia, um único compartilhamento pode trazer a luz de Cristo para alguém do outro lado do globo. A mensagem do Papa Leão, 14º sobre os 5 erros comuns na missa, tocou profundamente meu coração, como se fosse um convite pessoal para reacender minha fé em meio à correria do dia a dia no Brasil. Vivemos em um país onde a espiritualidade pulsa forte, desde as romarias vibrantes em Aparecida até as missas lotadas nas paróquias de bairro. Mas confesso, muitas vezes me peguei caindo nos mesmos erros que o Papa aponta: chegar atrasado, me distrair durante o ofertório ou até julgar a homilia pela eloquência do padre. Essa reflexão me fez parar e repensar como a missa, o coração da nossa fé católica, pode transformar não só minha vida espiritual, mas também minha família, meu trabalho e minha comunidade. O primeiro erro, chegar atrasado ou sair cedo, me fez lembrar das manhãs de domingo em que, correndo contra o relógio, chego à igreja já no glória, com o coração ainda preso às preocupações da semana. A história de Luca
compartilhada pelo Papa, me marcou. Ao mudar o hábito de chegar cedo e ficar até a bênção final, ele encontrou paz em sua casa. Isso me inspirou a aplicar essa lição na minha vida. No Brasil, onde o horário brasileiro, às vezes, é uma desculpa para a falta de pontualidade, decidi me organizar melhor, preparar as roupas no sábado, ajustar o despertador e chegar 15 minutos antes para rezar. Esse pequeno ato de reverência já trouxe mais calma aos meus domingos, como se eu estivesse, de fato, entrando em um banquete sagrado, como diz o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O segundo erro, a falta de participação ativa, me fez refletir sobre como às vezes assisto à missa como espectadora, sem me envolver de corpo e alma. No Brasil, onde a música e a dança são parte da nossa alma, cantar os hinos com entusiasmo ou responder com um amém vibrante pode transformar a liturgia em uma celebração viva. Comecei a levar um caderno para anotar uma frase da homilia que me toca, como sugeriu o Papa. Isso mudou minha forma de ouvir, mesmo quando o padre não é o mais eloquente. A lição aqui é clara. A missa não é algo que acontece comigo. Sou eu quem deve fazê-la viva, unindo minha voz à da igreja. O terceiro erro, negligenciar o ofertório, me fez repensar minha relação com a generosidade. No Brasil, onde a solidariedade brilha em mutirões e campanhas comunitárias, o ofertório é mais que dinheiro. É um ato de gratidão. A história da viúva que deu 2 moedas, Marcos 12, versículos 41 a 44, me lembrou de um vizinho em minha cidade que, mesmo com pouco, sempre contribui com alegria na missa. Inspirado por ele, comecei a planejar minha oferta com intenção, mesmo que seja R$1. Esse gesto me conectou mais à missão da igreja, como ajudar uma creche local ou uma família necessitada, algo tão comum nas nossas comunidades. O quarto erro, receber a comunhão sem preparação, foi um alerta pessoal. No fervor das missas brasileiras, com suas filas animadas para a Eucaristia, às vezes esqueço que estou recebendo o próprio Cristo. As palavras de São Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 27, sobre comer o pão indignamente, me fizeram buscar a confissão com mais frequência. Antes da missa, agora faço um exame de consciência e rezo o Senhor, não sou digno. Esse cuidado transformou minha comunhão em um momento de verdadeira intimidade com Deus, como se eu estivesse entrando no coração de Cristo. Por fim, o erro de julgar as homilias me desafiou a olhar além do estilo do padre. No Brasil, onde valorizamos carisma e calor humano, é fácil comparar um pregador a outro. Mas o Papa Leão, citando Dei Verbum, nos lembra que a palavra de Deus é viva, mesmo nas homilias mais simples. Comecei a ouvir com o coração, buscando a mensagem de Deus, e descobri pérolas de sabedoria até nos sermões mais curtos. Essa mudança me ensinou a ser mais humilde e aberta, não só na missa, mas também no trabalho, onde às vezes julgo colegas sem ouvir com atenção. Essas lições não se limitam à igreja, elas se aplicam à vida cotidiana. A pontualidade me tornou mais respeitosa com compromissos. A participação ativa me fez mais presente com minha família. A generosidade no ofertório me inspirou a ajudar vizinhos. A preparação para a comunhão trouxe mais introspecção. E ouvir, sem julgar, melhorou minhas relações. A missa, como diz o Catecismo, CIC 1324, é a fonte e o ápice da vida cristã. E vivê-la plenamente transforma tudo ao nosso redor. No Brasil, onde a fé é tão colorida e comunitária, essas pequenas mudanças podem reacender nossa paixão por Deus e fortalecer nossas comunidades, como vemos nas festas de padroeiros ou nos grupos de oração.
Se essa mensagem do Papa Leão XIV tocou seu coração, junte-se a nós nessa jornada de renovação. Deixe um like para espalhar essa reflexão. Compartilhe com sua família e amigos para inspirar mais católicos brasileiros. E inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Nos comentários, escreva "Guie meu caminho, Papa Leão", junto com seu nome e cidade, como Maria Recife. Sua voz pode acender a fé de alguém. Assista até o final para uma surpresa especial. E vamos, juntos, fazer da missa o coração pulsante da nossa vida.